O Ceará registrou 3 mortes durante esta nova onda de Covid-19 que começou no mês passado e, segundo os dados estatísticos, já começa a estabilizar. As vítimas foram 2 homens com mais de 70 anos e comorbidades e um bebê de apenas 2 meses e prematuro. Os casos estão concentrados principalmente na região do Cariri e em Fortaleza. Após meses de registros em baixa, a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza voltou a identificar aumento generalizado de casos de Covid-19 na capital. Todas as regionais apresentaram crescimento de casos, com destaque para as áreas 5 e 6. O vírus da Covid, ele sofre muita mutação, exatamente para poder continuar se multiplicando e se espalhando. Essa variante nova agora, a gente entende que veio muito vírus assim, de circulação vindo da Europa. Então, uma vez que ele começa a circular e as pessoas ainda estão suscetíveis, ele começa a se espalhar com mais facilidade. De acordo com o último boletim epidemiológico da SMS, a Regional 5 teve o maior aumento entre os 2 últimos boletins. No final de novembro, foram 510 casos. Em 5 de dezembro, esse número subiu para 686. Nesse território estão Siqueira, Mondumbim e Bom Jardim. Na Regional 6, os casos subiram de 478 para 641 no mesmo período. Os registros foram puxados pelo bairro Janguru Sul, em seguida Messejana e Passaré. A secretaria reforça a importância de tomar a vacina. Mesmo com o esquema especial da vacina bivalente, o município tem 23% de cobertura, o que é considerado baixo. Nós temos até agora registrados 3 óbitos, certo? Nós estamos para confirmar mais um óbito também. Mas, assim, até agora, os óbitos que aconteceram foram relacionados principalmente a pessoas com vulnerabilidades, ou seja, já com problemas de saúde que realmente, assim, acabaram comprometendo essas pessoas e algumas delas, inclusive, não tinham esquema vacinal completo, certo? Já aconteceu também outro caso de um bebê prematuro também, que teve Covid. 2 novas subvariantes de Covid-19 foram identificadas recentemente no Ceará. O período de identificação delas coincide com o período de aumento da doença no estado. De acordo com a CESA, entre os dias 1º e 30 de novembro, o Ceará confirmou 2.809 casos positivos da doença, com taxa de positividade de 34,4% nos testes realizados em laboratório. As farmácias também já estão sentindo o reflexo do aumento de casos por conta da procura de testes da Covid-19. Só para se ter uma ideia, nessa rede de drogarias, a procura pelos testes da Covid aumentou em novembro 152% em relação a outubro. E a expectativa desse crescimento para fechar dezembro é de quase 200% em relação ao mês anterior. Durante todo o ano, sempre tinham casos das pessoas já estarem também acostumadas com as farmácias a fazerem testes. Eram testes feitos em quantidades pequenas, mas agora nós observamos, principalmente nessa primeira quinzena agora de dezembro, um número bem substancial.